Olá, seja bem-vindo ao LecCast número 9. Hoje nós vamos falar de compliance para PMEs, pequenas e médias empresas. E para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui Carolina Gazzoni. Ela é sócia fundadora da 360 Compliance e também integrante do programa Compliance Mastermind da LEC. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Legal. É muito bacana, Carol, que você está aqui hoje. Você é a primeira mulher que vem ao programa. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite. Muito obrigado, de verdade, porque você tem uma experiência muito grande em consultoria em compliance, né? Você já é uma profissional experiente no assunto e tenho certeza que você vai poder trazer muita luz para esse assunto aí de compliance em PMEs, né? E não só PMEs, acho que assim a gente pode falar desde logo também para startups, né? Boa parte das startups são também PMEs e tenho certeza que vai atrair o interesse de muitas delas. Para a gente começar essa conversa e a gente começar a contextualizar esse problema, entender o que é compliance para pequenas e médias empresas, eu queria te perguntar justamente se existe demanda, quer dizer, elas estão atrás de compliance, essas pequenas e médias empresas precisam de um programa de compliance? Obrigada, Márcia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? É sempre uma honra participar de todos esses trabalhos realizados e produzidos pela LEC. Legal. E indo já direto ao assunto, né, eu acho que é fundamental, né, sem dúvida nenhuma, existe demanda, né, para as pequenas e médias empresas com compliance. Elas precisam disso, elas não só precisam disso para elas mesmas, dentro da evolução do negócio delas, mas também como uma vantagem competitiva, né? A verdade é que as grandes empresas estão exigindo cada vez mais dentro da cadeia de produção que seus parceiros de negócio também tenham seus próprios programas e desenvolvam isso internamente, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso está cada vez mais em alta. Elas têm buscado entender o que isso significa, né, para as próprias operações e procurado implementar, sim, programas aí efetivos, né, cada vez mais no sentido da efetividade. Que legal. Eu também tenho essa visão, eu concordo com você. Eu acho que as pequenas e médias empresas já perceberam que para trabalhar para as grandes, vender para as grandes, elas vão precisar mesmo desse programa. E uma mudança muito especial que eu tenho notado aqui, pelo menos na procura pela LEC, né, as pessoas querendo entender compliance também nas PMEs, vem daquelas legislações novas que têm obrigado as empresas a ter programa de compliance em alguns estados, até algumas cidades, para poder contratar com o ente público, né? Tem muitas empresas de pequeno porte que vendem para governo, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente já tem legislação no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em outros estados que demandam que você comprove e ateste os requisitos de um programa de compliance, né? Que você tenha uma estrutura interna já adequada para poder ofertar esse serviço para o ente público. Então, sem dúvida nenhuma, essa é também uma questão, então não só dentro da relação privado-privado, mas também relação público-privada, né? Essas empresas elas tendem a ser obrigadas a implantar, né? Essa que é a verdade. Legal. E você mencionou o compliance como uma vantagem competitiva. Essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo aqui na LEC. Tem quem defenda, tem quem seja contra. Eu particularmente concordo plenamente, eu acho que é uma grande vantagem competitiva e dentro da cadeia produtiva de uma empresa, como você mencionou também, isso fica muito claro, né? Quer dizer, a gente tem dois cenários, eu tenho duas empresas para contratar, uma que tem um programa de compliance e uma que não tem um programa de compliance. Eu sou uma grande empresa. Essa grande empresa tende a contratar aquela empresa que já tem uma estrutura de governança, que já tem uma estrutura de compliance. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Por que você vai contratar uma empresa que não consegue oferecer uma segurança na entrega daquele produto ou serviço que você precisa, frente a uma que com certeza consegue atestar que está regular, que está dentro dos termos de prazos necessários para contratação, que possui um contrato firme, assinado, ou seja, que tem uma estrutura que ela atesta e comprova, né? O compliance ele tem muito disso. Você tem toda a estrutura disponível já documentada para você conseguir comprovar que você está operando regularmente. Claro. Né? Então, não tem por que você contratar uma que você não tem certeza que está dentro dessa regularidade. Né? Então essa é uma forma e a outra também é uma questão quase que de obrigatoriedade. Né? Muitas empresas elas são representantes ou distribuidores e precisam aí até por serem e atuarem no nome de uma grande empresa, né? Claro. Elas sofrem o processo de due diligence que a gente chama, né? Verdade. Então elas têm que aí
necessariamente possui o programa, senão elas não vão ser contratadas jamais, né? É o mesmo caso que acontece com o ente público, né? Ou você tem ou você está fora do mercado. Fora. É verdade. E até mesmo, né, quando a gente olha a gente falou um pouquinho aqui, que muitas pequenas e médias empresas são startups, ou muitas startups nascem como pequenas e médias empresas, e elas têm aquela finalidade ali de um dado momento ser vendido ou receber um grande investimento em algum momento. Isso também é algo que um fundo de investimento vai olhar diferente para essas empresas, não vai? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, até como requisito para receber o investimento, ele vai exigir que você tenha aí já alguns dos pilares de compliance implementados, né? Então, você vai ter que atestar a regularidade do seu balanço, você vai ter que atestar a regularidade ou a forma do seu contrato social, como que aquilo está estabelecido com os seus demais sócios, como que aquele capital vai entrar dentro do seu contrato, dentro da empresa como um todo, né? E vai ser gerenciado, administrado e distribuído. Então, as startups, elas têm uma característica que às vezes elas podem nem se enquadrar aí no conceito de pequena ou média empresa, algumas vezes. Não necessariamente. Não necessariamente, mas elas são aí empresas que já fundadas dentro do conceito já com as diretrizes de compliance instituídas, elas têm uma tendência de manutenção a longo prazo muito mais segura, né? Porque ela tem ali todo o acordo entre os sócios, todo o direcionamento da empresa a longo prazo pré-estabelecido no momento do nascimento dela. Então, isso traz maior segurança para o futuro. E para o investidor, né? E para o investidor, claro. Que não fica aí atrelado também na própria e única, na pessoa do empreendedor em si, né? Verdade. Tem muito disso no mercado de startups, você aposta na pessoa, né? Mas não necessariamente aqueles sócios que iniciaram a startup seguem no decorrer da vida dela, né? Isso também é muito comum. Então, alguns saem, outros ficam. Então, se você tem uma condição pré-estabelecida entre esses pares, você consegue manter ela independentemente da existência daquela pessoa ou não, né? Então, isso também é muito importante que seja estabelecido previamente, né? A gente, quando fala em compliance para startup, a gente trabalha muito esse foco da governança, do acordo entre sócios, do contrato social e do processo de tomada de decisão, né? Claro. Eu acho que tem toda a razão. Eu preciso, inclusive, encontrar alguém que defenda a posição contrária para trazer aqui no podcast e também tentar explicar por que não seria uma vantagem competitiva ou por que não se deve dizer isso. Eu confesso que eu não consigo encontrar boas razões. Mas seguindo o rumo, quer dizer, então entendemos que existe demanda, que essas empresas precisam de compliance, que elas cada vez mais estão procurando por compliance. E a pergunta que a gente ouve muito aqui na LEC é assim, mas é difícil implementar um programa de compliance? Você acha que é difícil implementar um programa de compliance numa PME? Não, eu acho que pelo contrário, né? Se você está falando ainda de uma empresa de média ou pequena, você tem uma complexidade dentro daquela operação ou dentro daquele modelo muito menor do que numa grande empresa que tem uma quantidade talvez de legislações aplicáveis muito mais abrangente do que numa PME, que tem uma quantidade de pessoas envolvidas, de contratações, de fornecedores muito maior do que numa PME. Então é um universo menor que você tem que instituir os seus pilares de compliance, né? Até, inclusive, as legislações, elas tiram alguns dos pilares ou dos requisitos essenciais do programa para que as próprias pequenas e médias possam instituir pelo menos o mínimo que é necessário para um controle aí de regularização, de regularidade e conformidade, né? Então, não acho que seja difícil. Acho que é uma tarefa que muitas vezes é pouco conhecida, né? Então, as pequenas e médias não necessariamente elas compreendem efetivamente o que é o compliance, o que é esse cumprir da forma que a gente estabelece aqui, né? O que é um programa de compliance. Então, acho que existe um desconhecimento e, portanto, aí um certo medo até de entrar dentro dessa seara, né? A gente tem medo do que desconhece. É muito complicado. Claro. Né? Claro. E fala assim, nossa, eu vou ter que agora implementar um monte de processos, um monte de política, eu vou burocratizar o meu negócio, eu tenho que ser rápido, né? Isso também é uma questão das startups, né? Eu tenho que ser rápido, eu tenho que oferecer, minha operação é pequena, eu não posso emperrar aqui, né? Então, eu acho que existe sim um desconhecimento, não só em relação a quais são os critérios necessários para você, os requisitos, os pilares de compliance, mas também das vantagens que ele traz, né, para a sua operação. Então, chega quase a ser um preconceito, né, de você falar assim, nossa, eu preciso operar aqui, sempre funcionou assim, então tem que ser rápido, então eu não olho para o outro lado.
Verdade, né? verdade. Eu acho que você tem razão. E realmente os pilares podem ser adaptados para a realidade daquela empresa, né? Um canal de denúncia não precisa nascer um canal com 0800 e um psicólogo atendendo aquele telefone 24 horas por dia. Perfeito. Ele pode nascer como um e-mail, ele pode nascer como uma urna num canto da empresa onde as pessoas podem depositar ali as denúncias. O importante é que exista a comunicação, que ele tenha resultados efetivos em abrir uma porta. E assim vai, né? Quer dizer, um código, não precisa nascer um código super robusto, provavelmente ninguém vai ler numa pequena empresa se for algo super complexo. Então dá para a gente simplificar aqueles pilares para um universo da realidade daquela empresa, seja de recurso financeiro ou de pessoas, ou de, enfim. Sim, perfeito. É interessante isso, porque os pilares eles servem para atingir uma finalidade, né? Uma finalidade de proteção, de cumprimento. Então, na realidade da PME, isso vai ser ajustável, né? Isso vai ser colocado dentro daquele universo. Então, obviamente, você não precisa ter um super sistema de canal, porque você talvez nem tenha tantas denúncias, né? Você nem tenha uma demanda relacionada a isso naquele momento. Verdade. Agora, para que serve o canal, né? O canal ele serve para que tenha uma porta de entrada para o relato de desvios, de fraudes, de enfim, que você possa realmente reportar aquilo que eventualmente não esteja acontecendo corretamente. Dentro de uma PME, de uma pequena e média empresa, muitas vezes esse canal vai ser um bate-papo mesmo com o gestor ou até com o próprio dono da empresa, né? Que ele esteja aberto para isso, né? A gente está falando do tone of the top na veia, né? Claro. Mas que ele haja aí uma disponibilidade para isso, que ele deixe isso de forma clara e transparente. Então, acho que tem a ver um pouco com o ajuste, né, desses pilares dentro daquela realidade de uma forma simples, né? Então é possível. Eu acho que é exatamente isso. Antes da gente começar, você até comentava que algumas empresas, quando você faz essa análise inicial do cenário que ela se encontra, ela já tem alguns controles estabelecidos e ela nem sonha que aquilo pode ser um controle interno adequado ao compliance, né? Você começa parte de uma análise ali da realidade da empresa e você já encontra muita coisa pronta, né? Sim, sem dúvida, né? Na verdade, uma das primeiras etapas para se começar um programa é realizar um diagnóstico, né? É fazer um levantamento do que já existe em termos de formalização, registros, documentação, ou até de identificação dos riscos do próprio negócio. E muitas vezes a gente já encontra vários desses pilares esparsos ali ou divididos em algumas dos departamentos ou da forma de operar da pequena ou média empresa. E o fato é que o programa ele sistematiza isso, ele consolida isso dentro de algumas diretrizes que você consegue aí sim monitorar e acompanhar, né, e atestar, que eu acho que isso nenhuma delas tem com clareza, né, não tem um sistema de acompanhamento, ou monitoramento, ou de reporte, relato já consolidado e consubstanciado, mas as práticas, sem dúvida nenhuma, muitas já têm ali instituídas ou pelo menos iniciadas, né? É engraçado, às vezes a empresa não se dá conta, mas ela assim já tem um código de conduta, por exemplo, ela já deu um passo, né? Ou ela já tem, sei lá, uma aprovação de despesas com 2 níveis de aprovação, despesas menores, despesas maiores. Então já começou um trabalho de controle, de cuidado em relação à conformidade, mas é o que você colocou, não sistematizou, né? Não viu aquilo acontecer de forma regular, não testou para ver se funciona. Exatamente. Não documentou muitas vezes, né? E que a grande vantagem no final acaba sendo você ter realmente um conhecimento e ter o controle do negócio nas suas mãos, né? Que é uma das vantagens que você tem ao implementar um programa, né? Você é como se você não estivesse sempre correndo atrás daquilo, você está trabalhando e o negócio está andando, está andando, está andando. Você sabe exatamente o que está acontecendo dentro daquele negócio e atesta aquilo por meio de números. Então o compliance ele serve também para isso. Sem dúvida. Que é a tal da sistematização, né? Para isso que ela serve para você conseguir realmente controlar o negócio com um olhar objetivo, né? Com dados, com informações precisas daquilo. Sem dúvida, sem parar de achar simplesmente as coisas e ter métricas, né? Ter elementos para poder identificar. Uma pergunta que sempre bate aqui também, e até porque assim, nós temos alunos que fazem o curso para se tornarem consultores, né? Muitos dos nossos ouvintes estão nesse mercado, outros são advogados, e eles têm o desafio de precificar trabalho, eles têm esse receio. As pequenas empresas, em dado momento, acham que isso é coisa de empresa grande porque é um investimento gigante, eu não posso fazer. Então, eu não posso deixar de te perguntar, custa caro para implementar um programa de compliance? Márcio. Essa é uma pergunta que eu sempre falo, depende, né? A realidade é a seguinte,
depende do tempo que você quer implementar aquilo, da quantidade do nível que você está na evolução ou no conhecimento do seu programa, dos tipos de sistema que você tem instituídos ou quer instituir, do tempo, né, ou do prazo, porque às vezes você pode desenvolver um programa de compliance com recursos internos a longo prazo, e investindo e conhecendo aos poucos, às vezes você quer implementar ele tudo de uma vez. Eu já vivi essas duas situações, né? Então, vai depender disso, né, do investimento que você vai estar disposto a fazer, né? E também do nível que você quer que seu programa tenha, né? Se você vai ter uma ferramenta de tecnologia para gerenciar o seu programa, se você vai fazer isso por meio aí, no primeiro momento, de planilhas, se você vai contratar uma pessoa específica para isso, né? Tem muitas empresas que acabam alocando, por exemplo, esse trabalho do compliance dentro de outros departamentos, sim, seja do jurídico, seja do RH, porque ainda não tem uma estrutura robusta o suficiente para ter um departamento específico. Né? Mas eu sempre digo que essa questão do preço ela é muito relativa também, né? Porque não tendo pode custar muito mais caro, né? Sim, tem a famosa frase, né, de você acha que compliance é caro, tente sem o compliance. Tente sem, exatamente. Para ver quanto que pode custar, né, sem dúvida. E você acha que a gente pode fatiar, por exemplo, a implementação do programa em fases? Isso é viável? Faz sentido? É viável e muito comum, né? É viável e muito comum. Muitas vezes até a empresa nem está madura o suficiente para ter o programa de uma vez só, né? Então ela começa fazendo aí um treinamento com a liderança e depois ela vai implementar aí, sim, alguma política mais específica para um outro departamento. Então é muito comum fatiar, não só fatiar o tipo de serviço, mas fatiar também os pilares, né? Eu vou implementar primeiro o código, depois eu vou implementar o canal de denúncia, depois eu vou implementar um sistema de controle mais efetivo, um sistema propriamente. Então, sim, é viável e é possível. Legal. Muito bem, vamos supor então que eu estou convencido, eu sou dono de uma pequena empresa que vende para governo. Eu sempre uso o exemplo da empresa que vende material escolar ou vende uniforme para uma prefeitura. Quer dizer, eu sou uma empresa de porte médio, pequeno, mas eu tenho é um risco importante. Corrupção, no caso, é um risco importante na minha empresa porque eu tenho que lidar com licitações e com esses entendimentos com o governo, né? Então, por onde eu começo? Quer dizer, se você fosse olhar para esse cenário e falar assim, primeiros passos para quem não tem nada e decide ingressar nessa aventura louca e sensacional que nos atrai tanto, que é a implementação do programa, por onde começar? Márcio, o melhor caminho, eu acho, é você fazer um diagnóstico, ou seja, você fazer um levantamento daquilo que você realmente tem, né? Em relação aos pilares. Então, você vai fazer um assessment, né? Algumas perguntas. Então, eu tenho políticas escritas já dentro da minha empresa, eu tenho um código de conduta, as pessoas já foram treinadas naquilo, elas conhecem essas regras que estão estabelecidas ali, eu já divulguei isso para todo mundo. Eu tenho contratos formais específicos já arquivados, sistematizados, uma forma de fazer esse tipo de contratação, né? Então, você vai fazer um levantamento disso, né, e vai fazer uma correlação daquilo que você tem com os riscos do seu negócio, né, para poder aí sim priorizar as suas ações, né, e aí sim identificar qual que vai ser o caminho do seu programa, como que você vai orientar a implantação dele. E você vai fazer isso através de um plano de ação, né? Então esse é o caminho. Legal. Mas o primeiro passo, eu diria que é realmente você fazer esse levantamento, né? Fazer esse diagnóstico. Tem empresas até que não são nem pequenas, nem médias ou maiores, que já fazem esse levantamento para fazer a implantação de uma certificação ISO, por exemplo. Claro. Né? Então, depende muito, você precisa conhecer aquilo em relação aos seus pilares para você poder depois traçar uma estratégia de implantação. Faz muito sentido e os riscos são próprios, né? O programa de compliance, cada um é completamente diferente do outro porque não existem empresas idênticas, né? Os riscos são muito próprios e a análise de riscos eu acho que ela é fundamental, né? Nem sempre será só corrupção, né? Não, os riscos podem pelo ser, contrário, cada operação né? vai ter um... nesse caso, né, no exemplo que você citou, que a gente está falando de uma empresa do governo que vai trabalhar com o governo, eu acho que provavelmente ela vai ter que trabalhar dentro desse contexto, né? Quem é que está lá na frente, como que é o meu processo, o meu departamento de licitações, se eu consigo atestar que essas normas todas estão sendo cumpridas, etc. Mas se você está falando de outras empresas que não trabalham com o governo também, que isso não seja relacionado especificamente a riscos de corrupção,
Apesar que ele sempre tem, né? Porque para obter Toda uma empresa, licença, você interage com o governo de toda forma. Mas maneira, né? se a sua operação ela é totalmente voltada para uma outra área, você vai ter que identificar também quais são esses riscos, né? E o programa também é aplicável aí. Porque o compliance ele é um sistema preventivo de gestão. Sem dúvida. Né? Ele serve para direcionar o seu negócio estratégico lá de cima para que ele seja conforme, íntegro, ético, né? No fim da linha. Então, você pode ter riscos relacionados, por exemplo, a fraudes, você está numa padaria, desvios de estoque, né? De materiais, de produtos ou desvios de recursos mesmo, né? Eu tive um caso uma vez de um cliente que era uma empresa, era um buffet, na verdade, né? Um buffet de festas. Uhum. E foi descobrir que a pessoa responsável pelo departamento financeiro desviava parte dos recursos para a própria conta, né? Então, se você não tem um sistema de controle, um sistema de checagem, era um negócio muito pequeno mesmo, eram 2 sócias, 3 financeiros assim... e contratavam terceiros ali. Mas mesmo assim acontece. Então, muitas vezes, e isso também é um fato muito importante relacionado a pequenas e médias empresas, como elas não têm um sistema de controle, elas muitas vezes nem sabem o que está acontecendo ali. Sem dúvida. Né? Então, esse é o maior risco, eu acho. Né? Sem dúvida. E eu ia justamente te perguntar, eu ia entrar nesse ponto que você tocou. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouco mais para a audiência. Quando tem muita gente que fala assim, compliance só faz sentido pós-Lava Jato, então é só corrupção, né? Então a gente está falando de outros assuntos aqui, outras vantagens de seu programa de compliance. É isso que eu queria te perguntar. Nesse caso, esse exemplo que você deu é muito importante, porque esse é um problema de todas as empresas. Há quem diga que não existe empresa sem fraude, existe empresa que você ainda não descobriu a fraude, mas isso só quer dizer que mais cedo ou mais tarde você vai acabar encontrando. Então, como mecanismo de prevenção de fraudes internas e de desvios, ele também é um grande benefício, né? Sem dúvida nenhuma, é um super benefício. Eu sinto assim que os gestores eles começaram a abrir a cabeça para compreender isso dessa forma e não mais naquela visão da burocratização ou de atrapalhar o meu processo, ou eu tenho que entregar muito rápido prazos, ou tenho uma visão muito mais focada num resultado imediato do que no resultado sustentável a longo prazo, né? O compliance, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que traz essa possibilidade de você prevenir coisas que muitas vezes você nem sabe que estão acontecendo ali. Né? Então você vai destrinchar, né? O compliance ele faz isso, ele faz com que você conheça o seu negócio a fundo, os riscos do seu negócio a fundo e estabeleça aí sistemas não de novo para emperrar ou para burocratizar, mas sim para elevar a eficiência do seu processo, elevar a segurança do seu processo, né? Então acho que essa é a mentalidade que a gente tem que trazer. E esse incremento de transparência só vai te trazer vantagens, né? Um canal de denúncia mesmo, é ilusão você pensar que você só vai ter denúncia de corrupção no canal de denúncia. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é o mínimo, né? É o mínimo. E assim, as pessoas se surpreendem, né, ao implantar esse tipo de mecanismo, porque começam a identificar questões que elas nunca pararam para pensar, assim, não, mas isso não acontece na minha empresa, né? O gestor, quando você fala, às vezes ele fala assim, não, mas isso não. Assédio sexual, por exemplo. Imagina, um negócio né? que, assim, você não sonha o que pode acontecer até que você tenha um canal que preserve ali o anonimato do denunciante, né? Sem dúvida, né? É uma das grandes partes, né? Essa questão do compliance trabalhista, o relacionado a assédios moral, sexual, que você nem imagina que aquilo é uma questão e que ali você tem, através do canal, uma porta de entrada para a pessoa poder reportar e falar, olha, está acontecendo isso aqui, né? Vamos tratar. É uma oportunidade de se tratar, né? Aquele problema. Prevenir, identificar e remediar, né? E não só corrupção. Isso eu gosto de bater nisso porque as vantagens são muitas e de acordo com, como a gente falou, de acordo com os riscos mais relevantes da sua empresa, você vai poder voltar esse mecanismo, esse grande mecanismo que é o programa de integridade, o programa de compliance, para esse seu risco mais importante. Pode ser o risco trabalhista, pode ser um risco ambiental, pode ser um risco regulatório, como acontece no mercado de saúde ou no mercado financeiro, que tem um risco regulatório super importante. Então, é uma questão de você dirigir esses seus esforços para o lado que mais importa para a sua empresa e de usar da forma mais inteligente os recursos que estão disponíveis, né? Você não tem recurso para fazer tudo ao mesmo tempo, sempre, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, eu acho que também é um grande benefício, uma grande decorrência dessa atividade, é que você torna, sem dúvida nenhuma,
o seu processo mais eficiente, porque você tem um conhecimento maior, você tem maiores dados daquilo, você tem mais informação, e você tem também um retorno do pessoal envolvido, e aí também tem a ver com as pessoas, né, que fazem parte daquela organização, que querem ali estar porque aquilo faz sentido, né, porque você sabe que você está num ambiente onde, se houver um assédio, eu posso reportar, aquilo vai ser tratado, onde eu tenho sistemas de controle para testar a legitimidade, a legalidade do meu negócio. Então, isso tudo gera um resultado mais positivo, né? Sem dúvida, acho que o colaborador se sente prestigiado de trabalhar numa empresa que parece, né, que está preocupada com a longevidade, que é séria, que me ouve, né? Eu tenho uma porta aberta para falar sobre os problemas que acontecem. Sim, sim. Ainda mais, eu brinco, né, nesse mundo de startups ou dessas empresas que estão nascendo, é muito difícil você conseguir reter ali um talento se você também não tem esse ambiente onde ele se sinta que ele faz parte, né? Que ele é importante. Parte da jornada. Até uma questão de geração isso, né? Essa geração é movida à missão, uma missão maior que ele, né? Ele precisa disso e eu acho que sem dúvida, um mecanismo que vai trazer essa participação maior do colaborador, né? Na operação da empresa. E a segurança dele próprio, né? Ele sabe ali também que isso também é um outro fator, né? Quando você tem o compliance bem instituído, ou as políticas bem descritas, ou um ambiente claro e transparente, o colaborador, ele entra, ele sabe onde ele está. Isso dá segurança, né? Isso faz com que ele fique ali, porque trabalhar numa bagunça, trabalhar num lugar onde você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe quais são as regras, você não sabe o que está valendo, é muito difícil. É hostil, né? É hostil. É hostil. Eu tive um cliente uma vez que ele falava isso. Eu trabalhei em um lugar super organizado, depois eu fui para um outro que não tinha nada. Eu não sabia realmente o que fazer. Então, você limita o talento, limita aquele potencial. É verdade. Né? Então, também é mais uma das vantagens, né? Que a gente não imagina, mas que é uma decorrência da implantação de um programa. Né? Carol, assim, nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer demais por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. Mas antes de você recomendar o livro, que é a nossa tradição aqui no podcast, eu queria também fazer uma recomendação quebrando o protocolo, porque como a gente está falando de compliance para pequenas e médias empresas, vale muito a pena que o nosso ouvinte conheça a cartilha de integridade para pequenos negócios da CGU. Se você quiser baixar um manual de referência, aí um guia mesmo para por onde começar, o que fazer e tudo mais, basta acessar o site do Ministério de Transparência CGU, que está lá a cartilha de integridade para pequenos negócios. Voltando à nossa indicação, todos os nossos entrevistados deixam aqui um livro como uma recomendação, não precisa ser de compliance, nem de compliance para pequenas e médias empresas, mas uma recomendação de algo que foi importante para você, que você acha que a audiência também tiraria bons frutos de ler. Bom, teria alguns, né? Eu vou colocar aqui para o ouvinte o último que eu li, que é Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro que estuda um pouco a filosofia tolteca e traz aí um pouco... É um livro bem fininho, bem simples de ler, mas 4 questões fundamentais para você conseguir na sua vida ter bastante foco e ser muito feliz, né? Que é o nosso objetivo busca, aqui. No final das contas, é o que nós estamos atrás. Eu acho muito legal. Para quem está nesse universo de compliance, ter a capacidade de manter o foco é, sem dúvida, algo muito importante. A simplicidade das coisas é sempre muito importante. Né? É isso aí. Legal, Carol. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Márcio. Até breve. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixa aquele like aqui embaixo, siga o canal da LEC no YouTube e lembre-se de acionar as notificações para ser alertado quando novos conteúdos estiverem disponíveis. Você também pode seguir a LEC nas mídias sociais, basta procurar como LEC News, nós estamos em todas elas. Um abraço!